Gente, é um prazer recebê-la aqui na BMC News para esse papo. Muito obrigada mesmo. Imagina, e espero poder contribuir aí para o debate. A gente está sempre aberto, é sempre bacana trocar ideias e também compartilhar nosso conhecimento aí com quem estiver ouvindo e tiver interesse. Com certeza. Bom, eu quero começar, para a gente começar aqui falando, a gente comenta bastante aqui sobre varejo aqui na BMC News, muitas perguntas sobre isso, mas quando a gente fala muito sobre o setor, a conversa acaba sempre indo para o lado de Magazine Luiza e Via Varejo, né? Que acabam sendo, claro, as mais conhecidas ali dos investidores. Mas eu queria começar a nossa conversa pedindo para você também dar uma visão geral do setor de varejo, como um todo. Ele vai muito além do que essas empresas, né? Quais são os segmentos, na verdade, que compõem esse setor? E quais outros cases também que você destaca desse setor para a gente? Não, com certeza. Eu brinco que assim, o varejo, na verdade, ele é composto de vários mini setores, né? Então, assim, eu vou separar em quatro principais. O primeiro, eu acho que é o mais famoso, que é que nem você comentou, e eu acho que 2020 trouxe ele muito à tona, né? Que é o e-commerce, né? Então, de fato, Magazine Luiza, Via Varejo, a gente também tem a Lojas Americanas, né? O Universo Americanas, que tem a B2W, que é Submarino, Shoptime, a própria Americanas.com, esses são os principais players nesse segmento. A gente iniciou a cobertura recentemente na West Wing, que também é um player desse segmento, né, mais focado em casa e decoração, um pouquinho diferente desses outros e um pouquinho menor, mais nichado, mas esse é o segmento, acho que está mais em voga, né, por conta da pandemia, da digitalização. O segundo segmento aqui, que eu acho que também, de novo, é um que todo mundo conhece, é o de vestuário, né, e a gente chama mais de varejo tradicional, porque também, por exemplo, a gente cobre Vivara, né, que é uma empresa de joias, então a gente entra lá no vestuário e joias, é um pouco um varejo mais discricionário, a gente chama. A gente tem a cobertura aí do Grupo Soma, que é uma empresa nova na Bolsa, né? Ela fez a abertura de capital no ano passado. Ela tem algumas marcas que eu acho que as pessoas conhecem, mas talvez não conheça tanto o Grupo Soma. A Farm, a Animalia, a Maria Filó, a Cris Barros, mais recentemente a NV, né? Que é aquela marca totalmente digital, da Nativosa. Então, ela tem várias marcas nesse segmento mais de luxo, né? Então, tem essa companhia, a gente olha, como eu falei, a Vivara, a própria Lojas Renner, né, que eu acho que é o grande nome aí do setor nesse segmento, e a CIA. E aí, o terceiro segmento aqui que eu destaco é o de supermercados, né, o varejo alimentar. Esse é outro que, na verdade, assim, ele é engraçado que ele vai e volta. Agora, eu acho que a Pecar, né, o Grupo Pão de Açúcar, ele está um pouquinho mais no holofote por conta do movimento papel recente, pós a cisão do grupo, mas a gente olha aqui Carrefour, né, que eu acho que muita gente conhece por conta, né, das marcas, o próprio Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Mateus, que é uma companhia também relativamente nova na Bolsa, né, também fez a abertura do capital ano passado, ela é mais regionalizada, então focada ali no Norte e Nordeste, e aí o Açaí, que foi a empresa resultante dessa cisão aí do Grupo Pão de Açúcar, que é focada no atacarejo. E aí o último segmento aqui é o de farmácias, né, então a gente tem a famosa Raia Drogasil, né, a líder do setor, maior empresa listada na Bolsa, bem antiga, acho que também, de novo, todo mundo conhece, a Pague Menos, que também é relativamente nova, mas eu acho que também bem conhecida aí por quem está ouvindo, e a última é a Demil, né, então esse é a grande cobertura, e aí a gente tem um braço aí que é meio tecnologia, meio varejo, que a gente iniciou cobertura na Mosaico, que é uma empresa super antiga, na verdade, né, ela é dona do Buscapé, do Zoom, e aí ela fez a abertura de capital esse ano, e aí também a gente introduziu aí na nossa cobertura. Então, acho que são esses os grandes segmentos aí dentro desse grande guarda-chuva do varejo. Vou desmiuçar um pouquinho aí esses pontos que você trouxe pra gente. Eu vou falar um pouquinho ainda mais do setor de farmácia, mas eu queria falar agora um pouquinho mais sobre vestuário e calçados. Inclusive, outro dia, eu vi algumas pessoas comentando uma situação que eu fiquei imaginando que realmente isso deve ter acontecido muito por conta do home office. As pessoas usam mais, assim, o vestuário, até inclusive, na frente das câmeras, mas ninguém andou comprando sapato, né? Porque não se usou muito sapato em relação a isso, e eu fiquei realmente refletindo em relação a isso, realmente como que, na verdade,
essa pandemia afetou muito, né, esse setor, principalmente a parte de calçados. Imagino eu que realmente as compras devem ter caído muito. Mas falando um pouquinho de vestuário e calçados de uma forma em geral, a gente sabe que realmente acabaram sendo bastante impactados, diferente do setor que você falou, de farmácia, que as pessoas consumiram mais, de alimentos que as pessoas andaram consumindo mais. Mas na sua opinião, qual seria um cenário adequado para que essas empresas pudessem ter uma retomada? Você acha que apenas a parte digital tem sido suficiente ou ainda há outras coisas, outros fatores que ainda possam ser importantes para essa retomada desses dois setores específicos? Não, com certeza, assim, nós só falando um pouquinho de 2020, né, de fato foi um dos setores mais impactados. Eu acho que ele só não foi pior do que setores de serviços, né, e turismo, que aí são restaurantes, né, e aí a própria agência de viagens, porque aí realmente foi uma restrição muito imposta a eles, e eles não obviamente o restaurante conseguiu recorrer a delivery, mas ainda tem um impacto muito relevante. E aí, assim, você comentou dessa questão da parte de cima, uma curiosidade é que, na verdade, teve uma demanda insana por coisas muito casual, né, então pijamas foi um segmento que bombou, pantufa na época, né, do início da pandemia, que estava muito frio, também foi uma coisa que foi muito, muito forte, mas de modo geral a categoria foi muito despriorizada, porque no fim do dia, você não vai comprar roupa se você não está saindo de casa, né, talvez você use mais a parte de cima, que é o que você comentou, é um movimento mesmo, eventualmente você está de shorts embaixo, né, com alguma calça de ginástica, então ninguém está vendo, dá para você ter outro tipo de vestimento por baixo. Sapato, eu acho que grande maioria usando, né, chinelo, um sapato mais confortável, de fato, calçados, eu acho que foi realmente despriorizado. E aí, para retomar isso, na nossa visão, o digital, ele ajuda, mas a gente entende que ainda há algumas barreiras nessa categoria para o digital, e aí pensando muito na questão da logística reversa, né? Então, às vezes você compra, e aí a roupa não era da cor que você imaginava, o tecido não era como você imaginou, o tamanho, às vezes, não é muito padronizado, né? Então, você precisa, às vezes, trocar esse produto. E antigamente, essa troca era muito exaustiva do lado do consumidor, né? Então, por isso a gente escuta tanto as empresas falando da multicanalidade, que é o quê? No fim do dia, você poder comprar no digital, pô, não gostei, vou na loja e troco, numa experiência super tranquila, né, sem fricção, que a gente chama. Então, por exemplo, essas grandes empresas, elas já têm isso, né, eu até brinco que, né, pessoalmente, eu já fiz compra tanto na Renner, tanto na C&A, e aí eu tive que trocar a roupa, etc, e aí eu fui na loja, foi 1 segundo, troquei como se eu tivesse comprado na própria loja, então realmente foi muito fácil, mas essa é uma barreira, porque muitas vezes as pessoas querem provar a roupa, né, antes de fato, comprar ela. Então, a gente entende que essa é uma barreira do digital. Então, para ter uma retomada de fato, né, desse segmento, precisa voltar essa confiança do consumidor aí nas lojas, né? E a gente já tinha visto isso acontecendo gradualmente ao longo do ano passado, né? Até acontecer esse ponto mais sensível em dezembro, com aumento de casos, aumento de restrições. Inclusive, uma coisa relevante, né, e curiosa, antes tinha uma restrição ao uso de provadores. Quando isso foi liberado, as vendas melhoraram demais. Então, de novo, nesse ponto de que provar antes é uma coisa importante para o consumidor. Então, a remoção dessas restrições, as pessoas se sentindo à vontade a voltar para o shopping, né, para as lojas, eu acho que isso é um ponto importante para essa retomada em termos de resultados da companhia. E um outro ponto, eu acho que, assim, obviamente, à medida que a gente vai tendo a vacinação e as pessoas vão tendo essa visibilidade, né, ou mesmo conseguindo sair mais de casa, voltar a trabalhar do escritório, a gente entende que existe uma demanda reprimida aí por essa categoria, essas duas categorias, né, vestuário e calçados, porque as pessoas realmente não gastaram com isso, e aí foi criada assim, uma poupança meio, entre aspas, circunstancial, que a gente chama, né, porque as pessoas deixaram de gastar porque nem tinha onde gastar, né, e aí você vai e pode direcionar parte dessa renda para essa categoria. E aí um ponto que eu até brinco é que durante a pandemia, né, a gente vê que as pessoas ou engordaram ou emagreceram. Então, eventualmente, você tem que ir, porque realmente você precisa, né, repaginar teu armário porque você mudou de tamanho. Ou mesmo, a gente trouxe um relatório, né, que a gente explora que existem uma tendência de moda, geralmente depois de grandes crises. Então, a gente olhou mais grandes guerras, né, mas assim, depois de grandes guerras, que foram momentos que as pessoas ficaram muito enclausuradas, muito tensas, né, períodos muito negros, as pessoas geralmente querem muito se reinventar e se comunicar através das suas roupas. Então a gente entende que isso também é um movimento que tende a acontecer, mas de novo, à medida que a gente vai voltando a esse novo normal que a gente ainda precisa conhecer direito, né?
Eu acho que muita gente engordou. Eu não conheci quem emagreceu, não. E até vi um meme essa semana engraçado. Poxa, nem me recuperei dos quilos ainda da primeira restrição do lockdown. Estamos aí no segundo, sem poder ir para academia. Enfim, muita gente sofreu muito. E esse fica um ponto importante que você trouxe aí. E muitos analistas, inclusive, falaram, né, sobre essa questão, ponto que você tocou aí. Essa questão, o dinheiro que está represado na economia, principalmente em poupanças que foram feitas aí durante esse período. As pessoas acabaram realmente não gastando dinheiro por conta dessas restrições, né? E provavelmente muito em breve ele possa ser colocado de novo no mercado como uma volta de consumo reprimido mesmo, foi isso que você acabou falando aí. Enfim, até a questão do guarda-roupa já não está servindo mais. Isso, de certa forma, pode até ser, né, talvez ali algum fator que vá realmente ajudar na recuperação, na hora da gente ter realmente essa volta. Ô, Dani, tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu dar uma prioridade aqui para elas, rapidinho. A pergunta do Yoko Sandra, ele fala o seguinte: a que nível a entrada da Amazon impacta as receitas dos grandes varejistas brasileiros, como Magalu, Via Varejo? Eu acho que, assim, é sempre engraçado como competição, eu acho que é um ponto que você tem que olhar e monitorar em todos os setores, segmentos, enfim, isso é sempre um ponto muito importante, né? No e-commerce, esse assunto tá super em discussão, inclusive o nosso relatório que a gente falou sobre o setor chama Batalha de Titãs, porque hoje, na nossa visão, é isso, é uma batalha entre grandes players. A Amazon, curiosamente, ainda não é um grande risco, pensando do ponto de vista de competitivo, né? Ela ainda é muito pequena aqui no Brasil, ela tem uma marca muito forte, isso é indiscutível, mas ela ainda não está com um investimento tão importante a ponto de começar a incomodar os demais. Mas, de fato, assim, ela já anunciou que ela vai começar a expandir o fulfillment, que é quando ela cuida, né, da armazenagem e da distribuição dos produtos dos vendedores na plataforma dela. E isso é importante porque aí você vai ter mais daqueles produtos que você consegue receber em 1, 2 dias, que você, né, tem uma experiência muito melhor em termos de consumidor. Mas ela ainda não tem tanta presença em termos de centros de distribuição, quando você compara com uma Magalu, quando uma B2W, com uma própria Mercado Livre. Então, ela ainda está muito para trás. É que a gente, né, eu brinco que às vezes eu não sei de onde ele é, mas quem está aqui em São Paulo, essas grandes capitais, São Paulo, Rio, acaba ficando um pouco numa bolha, tipo, a Amazon entrega super rápido aqui para mim. Mas é porque ela foca na gente, né, assim. Agora, se você olhar uma pessoa que está lá no Nordeste e vai comprar na Amazon, talvez, assim, vão demorar muitos dias, não vai ter tanto produto. Então, assim, do ponto de vista nacional, a Amazon ainda ela precisa evoluir muito e a gente não tem visto, assim, um movimento tão forte dela aqui no Brasil, até porque ela tem que competir com players que estão muito bem estruturados, muito bem consolidados e que estão investindo fortemente, né? Então, na nossa visão, pensando nas brasileiras, né, então a Magalu, a B2W e a própria Via Varejo, a gente tem que monitorar muito mais de perto o Mercado Livre, né, que é o principal player do setor hoje, apesar dele não ser brasileiro, né, ele é o líder do mercado e ele está expandindo e investindo agressivamente e ele tem uma distribuição logística bastante importante. Então, assim, na nossa visão, em termos de competição, é muito mais importante monitorar o Mercado Livre do que a Amazon. Mas, obviamente, a gente nunca pode fechar o olho ou deixar de acompanhar ali o que a Amazon está fazendo, porque é um gigante, é o grande player em muitos mercados, né, internacionalmente. Então, realmente, assim, se eles, de repente, quiserem investir aqui, a gente tem que sempre estar de olho. Mas eu acho que é um pouco nessa linha aqui. Daniela, o pessoal está elogiando bastante, Vinícius Esteves aqui, a Dani é fera demais, sou fã dela, exemplo de analista, conhece muito, o Hamilton tá falando, grande aula de varejo agora, hein? Aí o Vinícius ainda comenta e coloca aula nisso, ela manja muito de varejo, inclusive também o Vinícius faz uma pergunta, só vou falar aqui o comentário do Gustavo Lustosa, uma excelente entrevista. Aí nas perguntas do Vinícius, ele fala o seguinte: Dani, você falou recentemente com o Fábio Fácio, CEO da Renner, poderia por favor abordar duas perguntas? Primeira, como que você está enxergando as medidas digitais da companhia? Deixa eu pegar a segunda aqui dele, que pulou aqui, alguém fez um comentário e pulou. E a segunda pergunta, qual que é a projeção para a Yocom com essa unidade de negócios que pode ganhar maior relevância nos resultados da Renner?
Bom, eu vou começar pela parte do digital, né? Assim, eu acho que uma coisa que virou uma tendência e um consenso, e eu acho que uma estratégia que é vencedora e que está certa de ser focada é a questão da digitalização, né? Obviamente, existem categorias que elas permitem uma digitalização muito maior, então, né, por exemplo, um eletrônico, você não precisa pegar nele, você não precisa comparar, assim, é um eletrônico no mesmo lugar, né, assim, você precisa entender as principais funções, você não precisa de fato desse, o que a gente chama de touch and feel, né, o tocar e sentir. A parte de moda, de vestuário, ela é mais importante esse sentido, né, então, isso é uma, entre aspas, barreira dessa digitalização da categoria, mas a gente entende que tem um espaço importante. Só para vocês terem uma ideia, a nossa penetração, né, daqui do Brasil, do online no vestuário, ela é 4% das vendas da categoria. Nos Estados Unidos, isso chega a 21%. Então, assim, existe um espaço. Não vai ser 100, obviamente, mas existe um espaço para a gente conquistar. E as iniciativas da Renner estão muito nessa linha, né? Ela está buscando como preparar a companhia para aceitar e acelerar até essa digitalização. Então, eles têm diversos tipos de iniciativa. Essa questão que eu comentei da logística reversa na loja, eu acho que é um ponto importante. O ship from store, né, que é o envio da loja para melhorar o prazo de entrega é outro ponto. Eu mesmo comprei, eu recebi roupa de várias lojas diferentes. Então, você está otimizando o estoque, né? E aí fazendo com que o cliente ele tenha um prazo de entrega muito mais rápido, que também melhora em termos de experiência do consumidor. Então, assim, a gente entende que as iniciativas digitais, elas fazem total sentido estrategicamente. Aí, o único ponto aí, pensando mais, né, sendo a financeira aqui, é que, assim, isso tem um custo, né, de curto prazo. E aí o Fábio ele foi muito claro nisso no call de resultados deles, que isso vai impactar os resultados, principalmente desse ano. Então, assim, no primeiro momento você vai ver mais o custo e menos o ganho, né? E aí, eventualmente, com o tempo, isso vai se traduzindo em valor dos acionistas. E assim, a companhia, obviamente, ela tem que ter uma cabeça de médio e longo prazo. Ela não pode tomar decisões estratégicas pensando só no meu resultado de 2021. Então, assim, isso é um custo para esse ano, deve impactar aí margem, ele mesmo comentou isso no call de resultado, mas é uma coisa que estrategicamente para a gente faz sentido. Então, é uma tendência que a gente tem visto em todas as categorias, em todas as empresas, e aí, assim, para mim, eu acharia estranho uma empresa falar assim, não, digitalização para mim, não acho que é importante. Isso, para mim, seria um ponto negativo, né, em termos estratégicos. Então, para mim, essa estratégia de digitalização faz total sentido. Quanto à Yukon, eu acho que o legal da Yukon é que ela tem um viés mais jovem, né, mais jovial, mas assim, ela ainda é pequena, como você mesmo comentou, e por consequência, obviamente, ela tem bastante potencial, mas ainda não é uma marca que a gente, né, põe tanto foco, porque querendo ou não, a própria Renner tem muito espaço para crescer ainda, apesar dela parecer já muito consolidada, né? De novo, a gente está aqui no nosso miolinho, então em outras cidades menores, de repente, né, cidades de interior, ainda tem muita oportunidade na Renner, e mesmo na Camicado, né, que é outra marca que nem todo mundo associa a lojas Renner, que é a parte de casa e construção, casa e decoração, desculpa, mas também tem potencial aí pela frente. Então, assim, eu acho que de fato tem potencial para crescimento, mas eu não destacaria a Yukon como um grande vetor dentro da lojas Renner, né, ela ainda é muito pequena, deve continuar pequena, mas deve ter um crescimento aí positivo para frente. Tá certo. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui do Rui das Neves. Ele fala o seguinte: Daniela, concorda que Magalu, apesar da cotação subir e tal, ser queridinha, mas por que não consegue aumentar a margem líquida, que não passa de 1,3%? E aí eu já emendo com a pergunta que a Nicole pergunta se também você acha que a Magalu está muito esticada. Então vamos falar um pouquinho mais de Magalu agora, por favor. De Magalu. Sim, claro. Não, primeiro sobre a margem, acho que até é curioso, assim, foi uma pergunta minha no call de resultados para o próprio Frederico, né, o CEO, sobre essa questão de dinâmica de margem, porque a gente tem visto que ela tem caído, né, a margem da companhia, principalmente puxada pela margem bruta, porque quanto mais você aumenta a participação do digital, entre aspas, pior é para a margem, porque o digital ele é um meio mais competitivo, porque querendo ou não, pensa assim, né, se você vai numa loja e você vê uma geladeira, você provavelmente não vai comparar, obviamente talvez agora que a gente está todo mundo muito digital, você talvez procure no celular, etc, mas imagina que você não procurasse no celular, você vai ter uma experiência de compra boa com um atendedor, talvez você vá lá e compra. No caso do digital, você não tem essa questão dessa experiência, então você simplesmente procura, né, a própria Mosaico, ela
atua nesse sentido de fornecer essa comparação de preço. Então, no fim do dia, o digital ele é muito mais competitivo e, por consequência, a margem bruta acaba sendo menor e piorando um pouquinho a rentabilidade nesse sentido. Aí a Magalu ela tem trabalhado muito para que as despesas operacionais, ali, a estrutura fixa dela seja diluída à medida que vem esse crescimento, mas a margem EBITDA ela tem caído. E aí a gente questionou isso, o CEO, sobre a tendência dessa margem. Ele falou assim, olha, para mim, basicamente, né, não é tão relevante, não é um ponto que eu fico preocupada no sentido do número percentual da margem. Eu foco em crescimento, né? Então, quanto que eu estou trazendo mais de venda e de GMV, que é o quanto é transacionado na plataforma, né, de modo geral, e quanto eu gero de caixa. Se isso é 1, 2, 3, 5, 4%, entre aspas, não é que não é tão relevante, mas ele acaba não focando muito no número. Ele foca, de fato, no crescimento e na geração de caixa. Se isso está acontecendo, para ele, tudo bem. Então, assim, a margem em si, para mim, não, a minha sensação foi que não é um ponto que ele monitora ou que ele se preocupa, pelo menos não no curto prazo. E até assim, para você entender nesse sentido, assim, eu até pensava muito, como que será que os investidores vão entender crescimento versus rentabilidade, né? Porque a gente está vendo um ano que esses grandes players do setor, eles estão investindo muito, seja em preço, seja em incentivo, seja em subsídio, seja em frete grátis, seja em qualquer coisa, né, para o consumidor ou para o vendedor, para motivar essa venda. E isso, obviamente, sacrifica rentabilidade, mas traz crescimento. O que é melhor aqui? É rentabilidade? É o crescimento? E aí, se você olhar os players, né, que a gente usa muito como referência, que no caso é o Alibaba e a Amazon, o começo deles, eu inclusive estou lendo os livros eu li já o livro do Jack Ma e tô lendo do Jeff Bezos, é interessante ver que assim, o começo é meio que dane-se rentabilidade. O ponto é ganhar escala. Porque uma vez que você tem escala, você cria uma barreira, você cria uma fidelização de consumidor, uma massa crítica, que quando você começa a monetizar, o negócio vai. Então, assim, no fim do dia, a gente entende que esse crescimento ele é importante e num momento de competição, se você falar, não, peraí, eu não vou brigar tanto com os outros, talvez você fique para trás, né? Então, nesse sentido, a gente entende que a rentabilidade ela tende a ser sacrificada no curto prazo, sim, e aí para todas as companhias, tá? Não só para a Magalu. E aí, eu esqueci agora a segunda pergunta, qual que era mesmo? Se a Magalu está muito esticada, o valor dela. Esticada. A gente tem uma recomendação neutra para a companhia. De fato, assim, ela tem um múltiplo, né, que a gente olha, que é o EV/GMV, que é o EV contra todo o valor bruto transacionado na plataforma, o maior do setor, né, das listadas aqui no Brasil, então em torno de 2,5 vezes, 2,6 vezes. Isso se compara abaixo de 1 vez para tanto B2W, Lojas Americanas, e Via Varejo. Então, assim, a gente entende que no relativo, a Magalu ela parece bem precificada, até porque assim, quando você fala que está 3 vezes e a outra está 1, né, grosso modo, você deveria ou ter 3 vezes o crescimento, ou ter 3 vezes a margem, e no caso a gente não está vendo nada disso, né? A gente entende que a companhia ela tem uma governança excepcional, um track record, né, de execução incrível, então entendemos que sim, ela merece um prêmio, mas a gente acha que está um pouco desequacionado aqui, então a gente prefere aqui no setor a exposição a Lojas Americanas e B2W. Então, hoje na nossa cobertura, a gente tem compra para Lojas Americanas e B2W e neutro para Magalu por uma questão de valuation e neutro na Via Varejo por uma questão um pouco de risco de